Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital SIDASC, um concurso muito aguardado. É um concurso para fiscalização estadual agropecuária. É uma área que o Convet gosta muito de trabalhar. A gente tem tido ótimos resultados nessa área. É só dar uma olhada aí no histórico dos últimos concursos. E, enfim, temos bastante know-how, é uma das nossas especialidades. Veio um edital estratégico, inclusive para quem está estudando para o mapa, ele vai ter um mês de intervalo entre o concurso do mapa, a prova do mapa e a prova da SIDASC, e pelo menos tem poucas matérias, digamos assim, é basicamente português, raciocínio lógico e específico. Então é uma oportunidade que surgiu aí, tá? O Destrinchando Edital, ele vai se resumir em 4 etapas. Primeiro, vou falar as coisas mais básicas do edital, rapidamente, porque são pontos que vocês podem facilmente acessar lendo o edital, né? Vai no localizar ali, vocês descobrem os principais pontos. Depois, uma parte mais estratégica já, mostrando o analytics, o levantamento que a gente fez, estatístico, com algumas dicas já para quem vai começar agora a estudar para esse concurso. Depois, o Fábio vai destrinchar bem a parte de conhecimentos, a parte de conteúdo, né, o conteúdo programático, já também dando algumas dicas, mostrando como é que a gente vai aplicar nossas estratégias em cima desse edital, tá? E por fim, a gente faz um fechamento, a gente vai tirar dúvidas de vocês, conversar um pouquinho sobre os próximos passos para os nossos alunos que quiserem estudar para esse concurso. Beleza. Pessoal, esse concurso, ele é um ótimo concurso, com uma carreira muito bem estruturada. Tivemos uma live com o Jonilson, né, que é um servidor da SIDASC. Ele falou muito bem das condições de trabalho da SIDASC, que é uma empresa que permite que o profissional cresça e atue de forma completa. E ele também falou do plano de carreira, como ocorre a ascensão, tem pós-graduação, tem mais benefícios, então o salário não é só aquele que está no edital. Também quero deixar bem claro para vocês que nós vamos cobrir todo o conteúdo, fiquem bem tranquilos. Tem alguns detalhes que depois eu cito lá nas normas, mas o que é bom vocês entenderem, que esse concurso veio com um edital típico de concursos estaduais, da parte específica. Parte geral, não está lá os direitos, mas para alguns menos mal, para outros nem tanto, mas a parte específica ela veio muito boa. É um concurso muito afeto ao edital da ADAB, então a parte específica tem muita coisa em comum, também vai dar para estudar em conjunto para esses dois concursos, mas tem algumas peculiaridades que, principalmente em relação à legislação estadual, que eu preciso deixar bem claro com vocês hoje, porque vai fazer toda a diferença. Então, agora o Saulo inicia falando sobre o edital, os detalhes, e depois eu falo sobre os conteúdos, ok? Perfeito. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quando estiver aparecendo, falem ali no chat, por favor. Tá carregando? Uhum, tá a capa aí. Já tá aparecendo. Tá. Então, pessoal, como eu falei, essa primeira etapa aí são as informações fáceis para vocês encontrarem diretamente no edital. Vou passar porque pode ter passado despercebido ou até para destacar uma coisa ou outra. Tá. Importante, período de inscrição. Ah, Saulo, vai falar uma coisa assim tão óbvia. É óbvio, mas a gente tem vários casos de alunos que perderam as inscrições do concurso do mapa ou de vários outros concursos porque contam só com a memória. Ou
pior ainda, deixam para os últimos dias. E daí tem um imprevisto e não consegue se inscrever. Então, pessoal, abriu as inscrições, já paga, já garante isso aí, ok? Não foi uma nem duas pessoas que perdeu as inscrições do mapa. Alguns porque guardaram na cabeça a data e, infelizmente, se equivocaram, tá? Prova escrita, data provável, ou seja, pode mudar, mas provavelmente dia 9 de junho de 2024, ou seja, uma semana depois da DAB, um pouco mais de um mês depois da prova do mapa CNU. Taxa de inscrição, R$ 120. Esse concurso somente para médico veterinário. Quem passar e for trabalhar, vai trabalhar com base na CLT. Isso é um detalhe que alguns não sabem, mas como é uma empresa pública, né, se eu não me engano, usa a CLT. A gente já comentou sobre isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir aqui, né? Apesar de ser CLT, não significa que não tem estabilidade. Na verdade, tem um intermediário de estabilidade entre o CLT e entre o estatutário. Na prática, qual que é a diferença? Para ser demitido desse concurso, tem que ter motivação. Então, tem que ter problema da lei de fiscal, esqueci agora o termo, tem que ter uma série de problemas para chegar nesse ponto, ok? De modo geral, tem várias proteções, porque vai exercer um cargo de fiscalização, e só que tem essa questão prática do ponto de vista trabalhista que seguem a CLT. Bom, a validade, 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Para quem não lembra, aí, o último concurso que teve foi 2017. Ele foi um concurso que teve a validade estendida por causa da pandemia e depois que passou a validade, no fim da validade, eles nomearam todo mundo do cadastro de reserva. Então, é um ponto bem favorável, porque aparentemente são poucas vagas, mas podem chamar todo o cadastro de reserva. É uma única etapa, então ele é um concurso, na minha opinião, bem mais light comparado com a DAB, uma única prova objetiva, sem discursiva, ok? Locais de realização de prova: Chapecó, Florianópolis e Laje, 3 cidades que têm aeroportos. Então, é relativamente fácil aí de chegar, bastante cidades com muita infra de hotel, tudo para receber quem vem de longe, tá? Vai ser bem tranquilo. Opa, minha cadeira. Carga horária, 40 horas semanais e o vencimento básico, 7.605, mas tem várias gratificações, a gente vai falar sobre elas, tá? Salário já é bom só o básico, mas ele melhora bastante, tem um plano de carreira bem interessante. Um detalhe, né, uma peculiaridade, não dá para chamar de peculiaridade porque vários estaduais vêm com esse critério, com esse pré-requisito, que é ter carteira nacional de habilitação válida. Perfeito? Então, tem que ter CNH. Das gratificações, então, tem vale alimentação, plano de saúde por adesão com coparticipação do empregado, plano de previdência complementar por adesão, plano de carreira, cargos e salário e auxílio creche babá. Auxílio creche babá no valor de 1.176. E daí tem que ver se é por filho, eu não sei, o do mapa é por filho, provavelmente esse aí também seja. Alimentação, 22 vales de R$ 30, dá um total de R$ 668. Plano auxílio saúde, 4% da folha de pagamento, bem interessante, dá um valor bem bacana. A gente olhou, né, os últimos salários, depois no fim da live a gente pode mostrar do pessoal que foi nomeado por último no concurso que teve de 2017 e eles já têm um salário bem interessante. São 20 vagas mais cadastro de reserva, sendo 6 vagas reservadas para candidatos com deficiência e 14 da ampla concorrência. Atenção para o horário da prova, né? Isso já está definido, abertura dos portões às 13 e o início da prova, de fato, às 14 horas. Chegar sempre com antecedência, a gente vai conversar mais sobre isso depois nos reta final, mas é outro aspecto que, por incrível que pareça, o pessoal se atrapalha e acaba perdendo provas aí por causa disso. Falta de atenção nisso aqui ou falta aí de se preparar para o pior cenário, né? Que é ir pegar um Uber e o Uber se perder, estragar, furar um pneu.
enfim, tem que sempre chegar com bastante antecedência. O fim da prova é às 17 horas. Então, uma prova são, eu não lembro agora quantas questões são. Ah, tá, 40 questões. Como não tem discursiva, é para dar tempo, mas claro que no simulado aí a gente vai praticar, praticar, praticar para vocês pegarem bem a manha aí, né? Botar muita questão real dessa banca. A gente tem um banco gigantesco de questões dessa. Eles fazem muito concurso aqui em Santa Catarina. Eles que fizeram o da Cidasc de 2017. Eu fiz, para terem uma ideia, em 2012 o concurso de Florianópolis, né? Fiquei em segundo, fui nomeado. O de Balneário Camboriú também foi eles que fizeram, eu fiquei em primeiro lugar. Então é uma banca que eu gosto, eu acho ela muito transparente, as questões são transparentes, são questões que não são polêmicas, não ficam gerando muito recurso, tá? Essa banca a gente gosta muito de trabalhar com ela, a gente tem aprovado muita gente que fizeram um concurso para essa banca, né? Inclusive uma aluna nossa passou no processo seletivo que eles organizaram para Balneário Camboriú, em primeiro lugar. Então a gente tem um know-how bem bacana. Questões 5 de português, todas têm o mesmo peso, tá? 0,25. Então são 5 de português, 5 de raciocínio lógico e 30 de conhecimentos específicos. Olha só, 75% da prova é conhecimentos específicos, bastante coisa, e meio a meio português raciocínio lógico. Geralmente português vem um pouquinho mais, nesse caso aqui é meio a meio, totalizando 10 pontos. Tá? Isabela colocou ali banca justa. É a definição dessa banca. Eu gosto, não fogem do edital, eles usam bem o edital também. Usam bem o edital, mas eles têm algumas peculiaridades que a gente vai falar daqui um pouquinho. Então tá. Detalhe, tá? Na prova tem que tirar mais de 70% para ser aprovado. Fazendo um comparativo rápido, a DAB também tem isso, só que a diferença é que a DAB é FGV e aqui a gente está falando de FEPESE. A FGV é um desafio fazer 70%. FEPESE, se vocês seguirem bem o nosso planejamento, se prepararem, seguirem nossas dicas, vocês vão fazer mais 70% com tranquilidade, ok? A qual constituirá uma nota final, condicionando acerto mínimo de 20% das questões em cada área do conhecimento. Então, no mínimo, 20% das questões de português, 20% de raciocínio lógico ou 20% de específica. Perfeito? Não adianta fazer 70% e acertar só 10% em raciocínio lógico. Tá fora. É aquela teoria do barril. Todas as matérias vocês vão ter que evoluir juntas. Não adianta deixar uma para trás e arriscar, gabaritar o resto e daqui a pouco, eu não gosto de raciocínio lógico, eu não vou estudar. Daqui a pouco vai botar a perder por causa disso. Tá? Vai ter um cadastro de reserva, vale por 4 anos, e normal, né? Os 30% de candidatos com deficiência vão se manter no cadastro de reserva também. Conforme vão chamando, 30% da chamada tem que ser candidato com deficiência. Saulo, não tem isso tudo no cadastro de reserva. O que acontece? As vagas são convertidas a vagas da ampla concorrência. Isso é um padrão também. Será, isso é normal. Agora, de repente, antes do Fábio começar isso aqui, eu vou mostrar rapidamente as estatísticas do último concurso e da própria banca. Pode ser? Vai ser nessa pegada rápida. Não sei se eu estou falando muito rápido aí, pessoal. Podem comentar aí no chat enquanto eu troco a apresentação. Não tá rápido. Beleza, então toca a ficha, né? Pessoal, tem alunos novatos, né? Então talvez não conheçam ainda o Analytics. Quem está estudando para o mapa, a gente ainda não está usando, porque o banco de questões e os dados inseridos são todos novos, né? São apostilas novas, algumas apostilas ainda nem estão prontas. Mas para os outros concursos, a gente usa muito isso daqui. Tá? Quem não conhece, o Convet tem 2 cérebros. Um é o Fábio e o outro é o Analytics. Então, a parte estatística ajuda o Fábio, que é a parte que vê o todo aí, né? Então, a estratégia, a gente usa muitos aspectos daqui. Então, para quem não conhece, rapidamente, nós temos mais de 2 milhões de questões resolvidas pelos nossos alunos
alimentando um banco, então a gente sabe de que simulados são, de que banco de questões que é, de que banca que foram tiradas essas questões, enfim, tudo, porcentagem de acerto, tem vários dados. Então, por exemplo, aqui está o mapa mostrando do último concurso, a nota mais alta do concurso, a nota mais baixa de quem foi nomeado, a média dos alunos por mês, tá? A gente vê nota de simulado, vê a quantidade de horas de estudo. Nossa, não sei nem falar esse número aqui, né? Mas 189 mil horas de estudo, eu acho. E vê quem bate a meta e quem não bate a meta, tá? Depois a gente consegue abrir por mês. Então a gente seleciona um mês e a gente consegue ver como é que está a nota em cada matéria dentro daquele mês de cada aluno. Eu não vou selecionar nenhum para não aparecer o nome, mas só para entender. Vai aparecer, por exemplo, a média do aluno, do lado a média geral de todos os alunos e depois a média de todos os alunos que estão estudando para o mesmo concurso. Então isso aqui serve para a gente, né, dar um puxão de orelha, olhar, bolar também um planejamento, ver o que são as dificuldades dos alunos, tá? Estatística. Aqui é outra estatística, um comparativo que a gente faz. E aqui é onde a gente vai cadastrando e catalogando as questões de todas as provas que os nossos alunos fazem e mais o que a gente pesquisa sobre cada uma das bancas. Então, vou mostrar resumidamente, né, uma das principais informações que nos passa esse Analytics, que é o seguinte: a gente cadastrou desde 2017 todas as provas de fiscalização agropecuária estadual e todas do mapa, mais as que teve em 2002, 2007, os outros anos que teve mapa. Então, todas do mapa, mais as de fiscalização agropecuária. E nos diz o seguinte, isso, né? As questões que caíram nesses concursos estão em quais apostilas do Convet? A gente viu que, somando todas essas questões de todos esses concursos, considerando somente conhecimentos específicos, 9% das questões de conhecimentos específicos saíram do RISPOA. Então, olha que dado importante isso, né? A gente tem que caprichar em RISPOA. É sempre a matéria específica que tem mais nota, mais carga horária. Depois, programas sanitários 1. A gente não vai especificar o que tem dentro de cada apostila, porque vocês sabem, e se não sabem, vocês vão saber quando receber, tá? E depois a gente vai catalogando por bancas e coloca também, quando a gente vai analisar a banca, a gente coloca todos os concursos daquela banca. Então, a FGV, botamos tudo que tinha. A FEPESE, tudo que tinha. Claro que dados não são informações. Para a gente transformar informações, a gente tem que interpretar. E aí entra eu e o Fábio. E o que é interpretar? É saber que a FGV fez mais concursos mirando os cargos de perícia, né? Então, nada de prefeitura, nada de fiscalização agropecuária. Então, a gente tem que conseguir entender essas peculiaridades. A FEPESE, 99% prefeitura, mas fez o da SIDASC também. E aí a gente tem que usar os filtros para conseguir chegar nessa informação, tá? Então, isso aqui é o coração para quem quer estudar para um concurso de fiscalização agropecuária. Mas para quem quer SIDASC, a gente pode marcar SIDASC aqui, ó, e olhar mais precisamente SIDASC. O que tem caído para SIDASC? Catalogado português, raciocínio lógico. Mais de 1.300 questões dessa banca foram catalogadas. Saulo, e se tu pegou questões de 2017 antes do RISPOA novo, né, ou de 2017 pegou, por exemplo, a IN3 de 2000, que falava de bem-estar animal, como é que tu sabe, né, que a apostila que tá? Porque a gente ainda tem o trabalho de atualizar a norma e ver qual que é equivalente. Agora é a portaria 365 que fala de bem-estar animal, uma portaria que está na apostila de legislação de inspeção 1. Então, em suma, não vou aprofundar demais, mas para vocês entenderem que tem todo um trabalho para fazer um planejamento. Por isso que ele não sai do dia para a noite. Aqui eu abri FEPESE, todas as bancas, todos os anos. SIDASC, desculpa. Agora eu vou desmarcar e marcar FEPESE. FEPESE. Ó, quando eu pego só FEPESE, tem o quê? O viés de ter pego 99% de prefeituras. Então, a gente tem que observar, mas interpretar, ok? Saulo, vou fazer um concurso de prefeitura. Então tá. Então tu tem que decorar a apostila de zoonose. 10% das questões estavam dentro da nossa apostila de zoonoses. Decora, ok?
Fora CPA, REP, RISPOA, INF, aqui já entrou a legislação estadual de inscrição. Então, essa informação, ela ajuda a somar. E para quem não viu ainda a prova antiga, a gente consegue colocar, por exemplo, aqui, agora sim, ó, SIDASC, o único ano que teve foi 2017. Então, foi isso que caiu na última prova da SIDASC. 18% da prova estava nas apostilas INF1 e INF2. Olha que interessante. Doenças infecciosas de interesse da defesa. Vocês têm que saber de cor e salteado essa apostila. L5, olha que surpresinha ali, olha só. Caiu em peso L5. Dentro de L5, principalmente, Suasa. Não sei se é porque estava numa moda na época, estavam querendo CISB, essas coisas, mas caiu em peso o Suasa. Dessa apostila caiu também a lei 1283 de 1950, né? A lei da inspeção sanitária. L6, olha que interessante, L6 são os RTIQ, mas tem que olhar com cuidado isso aqui. Tá? A gente vai dar uma dica depois para os nossos alunos, porque desses aqui caiu alguns específicos que tem a ver com a Cidasc, que tem a ver com Santa Catarina e que a gente vai botar no material para vocês. Se o Fábio falar, não tem problema, senão eu, no primeiro reta final, a gente vai bater em cima dessa tecla aí, porque daí é uma dica muito preciosa, fica para os nossos alunos, tá? RISPO e tal, o resto daí caiu de tudo um pouco, incluindo legislação de defesa de Santa Catarina e legislação de inspeção, normas estaduais. Tá? Olha só, as federais caíram em peso, ok? PS1, né, que é PNCBT, PNEFA, Raiva, caiu em peso e era uma norma federal. Estadual também caiu, mas não tanto. Então a gente vai fazer um planejamento levando tudo isso em conta e, claro, a gente também tem visto uma tendência de mudança dessa banca. Aí a gente vai acompanhar essa tendência. Tá? Uma tendência a gente já conseguiu prever, porque esse concurso para veterinário foi em 2017. Faz 7 anos. Faz tempo. Então, no planejamento, a gente não seguiu esse edital, porque a gente viu que uma tendência da banca era não botar mais atualidades, era reduzir as matérias básicas, e o último concurso que eles fizeram, que foi só para agrônomo, só tinha raciocínio lógico, português e específicas. Então, para quem já tinha um pouco mais de carga horária, a gente já botou um raciocínio lógico, para quem já tinha estudado raciocínio lógico, a gente deixou, né? E quem já estava com ciclo pré-edital. Claro que simulados, a gente, se eu não me engano, a gente acabou fazendo com base no último edital, porque é um padrão, mas algumas coisas a gente já conseguiu ir antevendo, ok? Então é isso aí, pessoal, da parte do Analytics. Podem fazer perguntas, no fim a gente vai responder. Fábio, vou voltar para a apresentação aqui para ti. Não, só compartilha minha tela inteira. Ah, tá, tu bota aí. Uhum. Tá, e como é que eu faço isso? Tu cria outro layout e arrasta, deixa só tela e coloca inteira. Tá, criei uma nova cena, botei só tu, Arrasta minha câmera para ir. botei dentro. Tá, agora manda para transmissão. Send to stream, já botei também. Será que tá Ah, carregando? espera aí. Deixa eu ligar aqui. Ah, boa. Vou fechar meu microfone, buscar uma água e já volto, 2 minutinhos. Tá ok. Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse edital, que eu acho que é um grande edital. Gostei muito do edital e tenho certeza que alunos do Convet serão a maioria, como foram no IMA, da PAR, CEAP-DR, que é a nossa especialidade, esse tipo de concurso. E vamos lá tratar agora dos assuntos que vão ser cobrados. Português, pessoal, a gente percebe uma coisa. Se tiver esses nomes aqui, ó, interpretação, deixa eu achar aqui, fonética, e aqui uma especialidade do Pollux, a fonética.
Quem fez as aulas do Pollux está craque nisso aqui. Não adianta saber acentuar, mas não sabe os fonemas. Vai errar a acentuação, porque a banca vai pegar muito isso aqui, ó, sílaba tônica. Então, prestem muita atenção. A FEPESE não é banca gaúcha, mas ela que tem uma característica forte nessa parte de fonologia, mas a FEPESE tem a mesma característica, ela é da mesma escola. Essa parte de acentuação e sílaba tônica, então ela pega pesado nisso aí. Parece fácil, isso estaria dentro de ortografia, na verdade. Então, tendo, olha só, interpretação fonética, tendo sintaxe, deixa eu achar onde está sintaxe aqui. Sintaxe. Que mais? Os termos da oração, período composto, período simples, pontuação, semântica, assim, ó, matou o conteúdo de português. Pode cair qualquer coisa de língua portuguesa. É curso completo, não vamos deixar nada de fora. Mas tem esse detalhe aqui, ó, importantíssimo. Redação oficial. Isso aqui algumas pessoas vieram me perguntar hoje. Não é redação. Redação oficial são regras para comunicação institucional. Alguém aí já estudou redação oficial? Sabe do que eu estou falando. Os pronomes de tratamento, as regras para uma correspondência, para e-mail. Então, é um assuntinho dentro de língua portuguesa, mas ele é um assunto formal. Então, é a parte formal da comunicação. É bem curto esse assunto aqui, vocês vão ter também, fiquem tranquilos. Próximo, que tá como raciocínio lógico, mas vamos botar assim, ó, raciocínio lógico / matemática. Por quê? Porque tem assuntos da matemática junto com o raciocínio. Então, eles deram uma misturada. Então, essa aqui a gente já tem bastante material. Até essa semana foi gravada a parte de geometria. Então, o professor de matemática, ele já gravou vários. Vamos ver o que tem pronto aqui que eu já vou disponibilizar para vocês amanhã. Não, aqui eu marquei progressão, né? Falei uma coisa e marquei outra. Então, a parte de conjuntos já tem. Operação, essa parte já tem, essa parte já tem. Tem também a parte de juros simples e compostos. Que mais? Tem mais alguns assuntos que eu não estou lembrando aqui. As operações conjunto, números reais, isso aqui. E a lógica dedutiva, essa parte aqui eu mesmo vou trabalhar com vocês. Então, gosto muito dessa parte aqui, mas toda a outra parte o professor vai trabalhar com vocês. Tá ok? Pessoal, falando sobre matemática, o que a gente já fez? Para vocês terem uma ideia de ontem até hoje. Nós pegamos todas as questões de matemática e raciocínio lógico da FEPESE de 2012 até 2024. A parte boa da matemática é que nos últimos 100 anos não teve nenhuma atualização, né? Então não tem nada que mudou nessas regras aqui. Eu acho que talvez Pitágoras foi a última coisa inserida na matemática. Mas as provas da FEPESE são bem tranquilas na parte de matemática, pessoal. São bem tranquilas. São questões muito diretas, não é diferente de FGV, de CESP, que ficam inventando moda, eles vão direto na pergunta ali. É aquela, assim, muito mais fácil que vestibular, muito mais fácil. Então,
não é uma banca que vai apertar na matemática. Eu vi, por exemplo, questões de juros simples, era assim, multiplicar 500 por 3%. E isso prova para oficial de polícia, que é um cargo com uma boa remuneração e exige bastante. Então, matemática, eles pegam leve. O que eu diria aqui que é a parte mais difícil dentro desse conjunto de temas aqui? Análise combinatória e probabilidade. A parte boa, que é onde tem menos questões deles, então parece que não é tão comum, mas a gente precisa dominar. Essa parte aqui, ó, de calendários, quem já estudou isso aqui sabe. Se a banca quiser complicar, esse é o ponto. Esse é o ponto, porque dá para fazer umas questões bem maldosas aqui. Essas noções de estatística e probabilidade aqui são tranquilas, é diferente de análise combinatória e probabilidade. Essa aqui, quando mistura a probabilidade dentro da estatística, tem algumas fórmulas próprias, mas quando vem junto com a estatística, geralmente está ligada a uma pequena história ali, e a gente tem que trabalhar com os dados que eles nos apresentam. Então, também muito intuitivo. Aqui, a estatística básica, aquelas coisas de média, mediana, que mais? Média ponderada. E moda. Não, as questões, quando vêm da FEPESE, não saem disso aqui, pessoal. Então, é a estatística, não é inferencial. Então, é a estatística expositiva. Então, não se preocupem. Então, vamos colocar assim a parte inicial, para vocês terem como base. Então, essa aqui vão ser 5 questões. Nos simulados, a gente vai variar bastante, mas tem os assuntos que são mais afetos assim, a cair. É que nem lá em informática, quem tem feito provas de informática, eu sempre falo, Windows, Word, Excel e Chrome. Agora, há pouco tempo, teve uma prova com 5 questões e estavam essas 4. Aqui, regra de 3, então, certeza que vai ter uma questão disso. Juros, também muito provável uma questão de geometria. E, deixa eu achar aqui, de estatística, uma dessas aqui, então 4. E quero achar aqui análise, aqui, análise também. Principalmente gráficos, perguntar alguma coisa sobre um gráfico. Então, são os pontos que a gente vai trabalhar muito em simulados, mas, claro, vai passar por todos esses e vocês vão ter questões sobre esses assuntos. Quarta-feira, o professor Pollux vai começar a gravar aulas de correção de questões da FEPES de língua portuguesa, e também teremos aulas gravadas com lista de questões fora o banco de matemática e raciocínio também para a FEPES. Beleza, então essas são a parte geral. Agora, entrando na parte de conhecimentos específicos. Pessoal, o que vocês já viram ali com o Saulo, o que mais cai? Rispoa disparado. Uma característica de Santa Catarina, para quem não sabe, tem algumas pessoas aqui que eu acredito que já saibam disso. Tem um Rispoa estadual também. Então tem esse detalhe. Santa Catarina tem uma coisa chamada Rispoa estadual,
que é praticamente uma cópia em vários pontos do RISPOA, do Ministério da Agricultura. Então, facilita muito. As partes diferentes é que a gente vai dar mais foco, porque a parte geral, a parte comum vocês precisam saber. Essa parte do sistema unificado, como o Saulo falou, cai muito, porque Santa Catarina é um estado que tem muito CISB, né? Então, eu acredito que tem uma importância diferente, mas não é garantia de que vai cair na prova. Questão do selo arte tem aparecido, é um tema novo, mas tem aparecido nas provas com bastante frequência. Então, nós já temos o material, temos resumo, tá tudo tranquilo. Legislação estadual, é aqui que eu faço para vocês o maior aviso. Cuidado, pessoal. Esperem o material, porque o site da SIDASC, ele não compila normas. O que quer dizer isso? Eu tenho uma norma ali, por exemplo, essa aqui de 1992. Vocês vão lá e baixam ela. Mas houve 4 alterações posteriores. Vou botar assim, 4 alterações. Lá no site da SIDASC, essa norma aqui vai estar como a original, ela não vai ter as mudanças. Nós aprendemos isso da pior forma possível. Nós aprendemos que eles não compilam, mandando as apostilas para quem já estava se preparando, e a pessoa dando feedback, olha, eu conheço a legislação da SIDASC e tem aqui uma alteração posterior e tal. Então, o que a gente fez? Nós baixamos todas as normas do edital e agora foi feita uma varredura, foi a Thaís que fez, uma varredura das normas posteriores para ver o que elas modificam naquelas que estão no edital. Então, como o Luciano falou, as normas lá, elas não são atualizadas. As cidades que simplesmente coloca a norma, tem uma alteração posterior, ela coloca a norma que altera, mas ela não mexe na norma original. Então, quem pegar o edital e começar a baixar as normas e estudar, vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal, porque tem muita alteraçãozinha pontual e é bem ponto crítico de prova. Então, muito cuidado com isso, tá? Legislação estadual, são várias legislações estaduais. Por quê? Santa Catarina não vacina para brucelose. Santa Catarina é livre sem vacinação. Então, tem muita norma interna para regular esses trâmites, como é feito isso no dia a dia. Então, são normas muito pequenas, tem muita norma de 2, 3 artigos que pontuam uma coisa apenas, e isso vai ser tranquilo. Então, vocês podem olhar aquele volume ali de normas que tem no edital, mas não se preocupem que não são. É assim, ó, eu já tenho todas as normas em Word, vou falar para vocês que é 40 a 50% da ADAB. A ADAB tem infinitamente mais conteúdo do que a SIDASC. Legislação federal, aquelas clássicas, né, pessoal? Isso aqui vocês já têm nas nossas apostilas. Então, L5, algumas que não estão, então, terão apostilas que vocês já têm, vão continuar com elas, tipo as L1, L2 e assim por diante, e vai ter lá a legislação federal para a SIDASC. Então, não sei se vai ser esse código, mas provavelmente alguma coisa parecida, que vão estar as normas que estão no edital e não estão na apostila. Porque dentro dos programas sanitários existem diversas normas. Então, a gente não coloca tudo, porque ficaria gigantesco, e a gente coloca as mais importantes. Então, a gente começa lá, vou pegar ali o PNSE, né? O que importa ali é IN45, portaria 6, a 35 e a 45, essas 4. Tirando isso, as normas menores ali, elas não são cobradas.
Um ou outro concurso coloca alguma coisa diferente, a gente vai adicionar depois, não compensa estudar. E aqui vocês vão ver que tem algumas. Essa aqui de 2023, se não me engano, altera a, a, aquela portaria da nomenclatura, né, dos produtos cárneos. Vou conferir, mas a gente já tem esse material também. E o que vai acontecer aqui? Muito desse conteúdo. Então, finalizando aqui, inspeção, legislação federal, super importante. Vai estar tudo coberto com apostilas e questões. Defesa sanitária, outro ponto, vamos dizer assim, que divisor de água para quem vai ser aprovado. Então, aquela velha, aquele velho quinteto, né, que eu sempre falo de concursos para veterinário, que é quem acompanha a, a mais tempo vai ver que eu repito muito isso aqui. Então, para mim, isso aqui é o esqueleto dos concursos da medicina veterinária: as doenças infecto-contagiosas, epidemiologia, inspeção, sanidade e doenças transmitidas por alimentos. Então, um outro tema vai aparecer, mas isso aqui é a espinha dorsal. Quem estuda isso aqui antes do edital não erra. Por quê? Vai estar aqui, ó, conhecimentos básicos em epidemiologia, aqui os programas sanitários. Quando eu falo em defesa, eu estou falando disso aqui. Então, as noções básicas de biossegurança, isso aqui foge um pouco, mas também é tranquilo, já temos material. Vamos lá. Esse programa aqui não estava no pré-edital. Então, olha só. E muitas pessoas questionavam por que a PS5 não está no meu ciclo. Só estava para quem tinha mapa lá antes de sair o edital do CPNU. Porque é o programa sanitário, né, dos caprinos e ovinos, e lá tem diversas normas, e só tem uma. Eu falava, ó, pessoal, é muito baixo o custo-benefício. Por quê? Porque essas normas geralmente não caem. E aconteceu aqui. A gente vai ver depois ali, vai esmiuçar a legislação. Então, legislação estadual de defesa. Então, tem ali o decreto, que é, vamos dizer assim, o decretão, e ele é a principal norma aqui. A lei é pequena e esse decreto regulamenta essa lei. Então, muito parecido com o que a gente já tem visto. Ok? Tem umas normas aí dentro que eu acho que não vão ser cobradas. Estão no edital, mas, por exemplo, assim, ó, tem norma que trata de data comemorativa. Então, fala sobre os feriados, esse tipo de coisa. Tá aí dentro porque tem uma outra coisa que é, por exemplo, isso aqui, ó, mês da saúde dos animais de produção. Tem alguns detalhes assim. Mas vai estar no material, mas a gente vai ter que ainda pensar uma estratégia, o que vale a pena estudar sobre isso. Eu e o Saulo ainda temos que conversar sobre esse assunto, ok? Legislação federal, a nossa velha conhecida IN 50 nos salta aos olhos ao abrir o edital. Ela aqui vale a pena dar uma focada, porque tem toda a parte. Lembrem que lá as doenças infecto-contagiosas era um assunto que caiu com bastante frequência em concursos estaduais, e a IN 50 é que classifica quando que vai ter a notificação imediata, quando vai ser mensal, todos aqueles detalhes lá. E na nossa apostila tem várias características de doenças menos comuns que, quando caem, fazem toda a diferença. Então, tem lá encefalite venezuelana, a pessoa não tem nem
não tem nem uma noção sobre uma doença que não é comum cair em concurso, de repente ela está lá, aqui nessa apostila vai ter. E isso vale para diversas outras doenças menos comuns. Então, pessoal, diria que é uma boa escolha estudar isso aqui. Outras normas ali, isso aqui tá repetindo, né? Essa norma está em 2 pontos, está tanto na inspeção, porque ela trata do SUASA, então vejam que detalhe, né? SUASA pode ser cobrado tanto na inspeção quanto na defesa. E mais algumas normas operacionais. Aqui vocês já têm a apostila, né? A norma base é a IN 48, vão entrar mais algumas, e principalmente esses manuais. Então, esses manuais aqui são os manuais relativamente grandes, mas nem tudo ali é concursável. A gente já trabalhou para dar par com esses manuais. Então, a gente tem uma noção, temos até questões sobre esses manuais já. Então, sanidade avícola, as normas estaduais, que são bem importantes. Santa Catarina é um grande produtor de aves, todo mundo sabe disso, né? A SADI, a BRF, né? Tem a origem. Então, vai ser, com certeza, assunto de prova. Tinha aqui a legislação federal da aftosa, não achei que a legislação federal da parte avícola. Não sei se vai estar lá no final ou está junto. Acho que está aqui. Tá, depois eu confiro isso. Não veio ao caso agora. Aqui, ó, eles colocaram depois, só a aftosa que veio separadinho. Então, a sanidade suídia, então, normas estaduais, essas portarias. O que temos aqui, a 19, que é a principal, trata daquelas granjas de matrizes e tudo mais, é disparado o que mais cai, e alguns planos novos aí que o Ministério tem apresentado, e também são importantes. Mas aqui tem muito aspectos de epidemiologia, da própria doença e tudo mais, que não são tanto, vamos dizer assim, é aquele assunto que tu lê uma vez e tu já conhece. Então, não é uma coisa de decorar que nem uma norma, por exemplo, a IN19, que tem vários detalhes de granja, quais doenças para ser considerado livre, tem que fazer teste para sarna a cada 1 mês, a cada 6 meses. Então, esses detalhes pegam mais nessa norma do que no plano. Mas o plano é interessante conhecer, pelo menos ler e fazer questões. Tuberculose, a clássica de concurso, né? Concurso para veterinário que não tiver questão de raiva tuberculose tem coisa errada. Então, a principal norma para a brucelose e tuberculose, IN10. E aqui está aplicada a Santa Catarina, chamou a atenção que veio no edital essa parte da legislação federal, né? Então, por quê? Porque Santa Catarina tem as suas características de ser livre, né, da brucelose sem vacinação. Então, isso é um orgulho para o serviço estadual, então tem que tomar cuidado com esse detalhe, principalmente com as regras para os estados que são livres. Aqui, o que eu falei, o programa de sanidade dos caprinos e ovinos, a única norma que está é a 87. Então, ainda bem que não botamos PS5, porque tem várias outras normas que não estão no edital. Então, ficaria perdendo tempo. Essa aqui a gente mata bem rapidinho, uma norma pequena. Raiva,
com certeza vai estar na prova, e digo tanto da doença quanto do programa, porque a IN5 ela teve uma atualização em 2020 e ela é uma norma super importante. O Brasil é um país que ainda tem muito problema com raiva dos herbívoros. Santa Catarina, inclusive, teve surto de raiva dos herbívoros há pouco tempo. Casos de influenza também teve, então são temas bem quentes para essa prova. E as normas também estaduais, né? Aqui tem a pessoa que fez, ela copiou esse erro que é bem comum, né? Quando a gente fala que manual técnico, ele é basicamente um anexo, né? A IN5 aprova esse manual, então é a mesma coisa. Então, na apostila lá, na nossa apostila, vocês vão ver lá como PNCRH, vai estar essas duas coisas juntas. Então, são a mesma coisa. O manual, ele detalha a norma, mas eles são um anexo. Da encefalopatia espongiforme bovina, a BSE também é uma doença muito importante, né, principalmente para um estado tão exportador, e a IN8 é a norma principal, é aquela que proíbe proteína animal, proteína na ração de bovinos. Então, isso é tema de questão, pessoal. E teve aqui uma alteração, principalmente para uma norma ligada à inspeção que também está no edital, que é as destinações, né, lá no frigorífico do MER, tem que ter lá a coleta, como vai ser feito e tudo mais. Também, eu acho que é portaria 625, alguma coisa assim. Mas beleza. Então, isso aqui também. Aqui tem um detalhe que me chamou a atenção. Fertilizantes orgânicos, não entendi isso aqui. Se alguém é da Cidasc aí, trabalha já na Cidasc, souber esse detalhe, né, mas tem uma coisa aqui que me pareceu mais ligada à agronomia do que à medicina veterinária, mas está no edital. Se não for alterado, estudaremos. E aqui os outros programas que, vou dizer assim, caem com menos frequência, exceto esse aqui, ó. Essa parte, Santa Catarina tem rastreabilidade e vou falar para vocês que é o maior orgulho, tá acima de livre para aftosa. Se alguém aí é de Santa Catarina me confirma essa informação, mas o serviço oficial lá tem mais orgulho da rastreabilidade deles através dos brincos do que em relação a livre de aftosa sem vacinação. O Jaime pergunta, não é sobre o uso de esterqueiras? Talvez, me chamou a atenção essa norma aí. Dos dois, eu tenho a impressão que é mais da rastreabilidade. Quando eu converso com o pessoal do Serviço Oficial de Santa Catarina, é um grande orgulho, e com razão, né? Faz toda a diferença, permite exportação para países que os outros estados não conseguem ter acesso. Por quê? Por causa da rastreabilidade. Isso aí é um serviço de ponta, um serviço bem estruturado para conseguir dar conta de todos esses detalhes. Tem as falhas? Tem. Não é perfeito, mas nenhum sistema é. Então, também essa parte de molúsculos bivalve, e essa norma aqui é uma norma estadual. Então, tem lá a norma ligada a essas espécies. Santa Catarina é um estado que tem um litoral populoso. Quem aí assistiu a aula do Kirion ontem,
tem a ver com um assunto que ele tratou ali. Santa Catarina, ela vai ao encontro da regra geral do Brasil, né? A população é bastante concentrada no litoral, devido às suas maravilhosas praias, e tem produção de animais, vamos dizer assim, a parte da industrialização de pescado, ela é muito proeminente. Tanto esses de cultivo, quem passa ali por Laguna, tem as fazendas de camarão, e então, importante conhecer que é uma peculiaridade desse estado. Vamos dizer assim, a região oeste é mais ligada à agricultura mesmo, tem uma região ali mais ligada à produção de suínos, que é quase o centro, vamos dizer assim, e o litoral também é forte nessa questão dos pescados. Santa Catarina é um estado, vamos dizer assim, com uma economia pujante, um dos melhores estados do Brasil. É o estado que o Saulo escolheu para viver, né, Saulo? E tenho certeza Aham. que vai estar muito bem quem for aprovado nesse concurso. Com certeza vai ter uma boa instituição para se trabalhar, além de uma boa remuneração, e um estado muito economicamente, como eu falei, economicamente viável, onde as coisas funcionam. Então, Santa Catarina é o celeiro do Brasil, é verdade. É um estado que nos últimos anos despontou, né? Mas beleza, aqui isso também não vai cair na prova, né? Não façam muita propaganda. Isabela, não sei quantos gaúchos tem aqui, mas para quem não é gaúcho, é uma coisa que eu sempre repito, né? O sonho de todo gaúcho é juntar uma grana e se aquerenciar em uma praia catarinense, né? Se eu puder escolher, escolho Bombinhas. Ah, boa. Ótima pedida. Eu não sei, eu tenho essa dúvida aí, no próximo censo talvez já ultrapasse, mas eu tenho a impressão que tem mais gaúcho no litoral de Santa Catarina do que catarinense. Tem muito, muito. Então tá. Mas esse assunto até que está relacionado com o Destrinchando Edital, porque nos últimos dias, desde que saiu o edital agora, né, anteontem, tem muito aluno perguntando: ah, Saulo, e agora? Será que dá tempo de estudar? Será que eu largo mão do mapa? Mapa é um conteúdo esquisito? Será? Eu ia fazer a DAB, mas agora eu não sei o que eu faço. Vamos ter que entrar num detalhe que ele é pessoal, ele é individual, mas a gente pode passar uma informação geral, né? A primeira delas, conciliar editais é difícil, tá? Mapa é enorme o edital, é um assunto totalmente diferente desse, tá? É um desafio, mas a maior dúvida que o pessoal está tendo é o seguinte: eu vou fazer mapa, eu quero saber depois do mapa, ADAB ou SIDASC. Tenta os dois, né? Se tiver já uma base aí de estudo, já estudou alguma vez, tenta os dois. Agora, se não tem nenhuma base, né, vai ser realmente. Vai ter um mês só para estudar. Aí, a minha opinião, depois o Fábio pode dar dele, eu iria para a Cidasc. Tá? Por exemplo, a localização é indiferente. Aí, pelos editais, considerando os editais, eu tentaria Cidasc. Porque primeiro que a Paulo, banca, como a gente já não quer falou. aparecer na tela? Acho que tu não tá aparecendo. Não, eu botei a cena 2, que é eu e tu. Mas não tá, eu acho que o pessoal. Aí, Ah, agora sim. faltou um detalhe, apertar no Send to Stream. Então, repetindo, dúvida comum. Eu vou fazer mapa. Depois, ADAB ou SIDASC. O edital da ADAB é mais tranquilo. Raciocínio lógico e português com peso menor. Parte veterinária em peso. Então, muita gente que vinha estudando para o mapa, versão editais anteriores, está pronto já. Né? Tá.
A Caroline ainda se defendendo. É óbvio que é clone, né? É uma piada. Não? Mas, enfim, foco, pessoal. E Se uma quiser eu saio, peculiaridade. tá? Se quiser eu saio, não tem problema. Por favor, exclua. Tá, não dá bola, Carol. Isso sempre tem um engraçadinho aí. Vou bloquear ele aqui, mas tá. Ahn, uma das questões, assim, é que a banca, a FEPESE, ela é mais objetiva nas questões, tá? Diferente de FGV. FGV em português, pá, é puxado. E lá tem que fazer 70%, aqui também 70%, mas é uma banca mais tranquila, menos matérias básicas e não tem discursiva, tá? Porque a preparação para a discursiva, junto com a objetiva no mesmo tempo, não são turnos diferentes, é no mesmo tempo. Então tem que treinar, tem que fazer simulado, tem que se preparar. Sidask, pô, tem um mês daí para estudar e a gente vai dar mastigadinho, como o Fábio falou, proposições, as coisas que mais caem a gente vai apontar para vocês. Então dá para fazer em um mês um bom do estudo, tá? E chegar firme nessa prova. Eu acho que essa prova aí ela tem muito a ver com o nosso estilo de preparar os alunos, ok? Uh, Agora sim, em relação a morar em Santa Catarina, cara, o que o Fábio falou, eu comentei com os alunos no último evento, nem lembro que evento que foi, mas assim, a cidade que eu moro, por exemplo, é pleno emprego há 10 anos. Não tem desemprego. Tu passa nas avenidas, tem placa de temos vagas em vários supermercados, em loja, em tudo, e vem gente de tudo que é lugar do Brasil e até do mundo para trabalhar aqui, tá? Vem do Haiti, vem da Venezuela, vem de vários lugares, porque aqui tem muito emprego. Então, criminalidade baixíssima, né? Tudo mais desenvolvido e eu gosto muito e recomendo. Então, quem não conhece, sim, ó, podem se informar melhor, porque é um estado muito bom, uma temperatura amena ao longo do ano, não é nem aquele calorão assim, e nem o friozão do Rio Grande do Sul. Então, eu gosto e eu recomendo. Se eu não tivesse no mapa, seria a minha segunda opção, tá? Sidask. Dá tempo de começar do zero, estudar até a prova? Com certeza. Esse edital ele é enxuto, né? A parte específica é grande, tem muita coisa, mas a gente vai dar as apostilas com resumos esquematizados para vocês. Então, assim, É, apertou, tem o resumo. e, pessoal, parece poucas vagas, mas tem isso aqui, ó, CR. Rio Grande do Sul chamou todos os aprovados no último. A da Par esgotou a última lista. Então, assim, cuidado, os concursos estão vindo com poucas vagas e chamando muitos aprovados depois. E assim, ó, a gente tem visto isso. E agro não tinha mais gente para chamar. Me corrija se eu estiver errado aí. Isso. Tem muito concurso que está colocando pouquíssimas vagas e depois coloca 20 vagas e chama 100. Rio Grande do Sul, eu acho que era 16 vagas e nomeou 80. Então, cuidado com isso. Tem gente que desanima olhando para esse número. Então, é 20 vagas, 14 concorrência ampla e 6 das cotas, né? Mas chamam mais, sempre chamam muito mais. Hein, Júlia? Tua pergunta: quantos candidatos por vaga tem ultimamente? Essa é a informação menos importante de um concurso, tá? Menos importante. Mapa, por exemplo, tinham 19 mil inscritos no concurso que eu fiz. A abstenção foi gigantesca, quase voltou a água lá no papo. A, a abstenção foi gigantesca. E assim, a grande maioria se inscreve e não estuda ou não estuda como de fato deveria estudar. Então, assim, tá com um convete, tá com um estudo estratégico. Por isso que o número de candidatos vaga é extremamente irrelevante. Tá? Pode, assim, ó, ignorar essa estatística aí, porque muita gente vai se inscrever e não vai ir, muita gente vai sem estudar, e dos que estudam, se preparam de fato, é bem pouco. Pode ficar tranquilo. E pessoal, assim, ó, eu acredito, e aqui vai ser um balão, assim, ó, mas, e vou explicar o motivo dessa convicção. Terão muitos inscritos, muito mais que o normal. Por quê? Primeiro, estado é bom, salário é bom. Isso chama inscritos.
mas nem sempre essas pessoas vão fazer a prova. Então, tem lá o número de inscritos gigante, porque a pessoa vê, pô, tenho 2 meses para estudar. São 3 meses, né? Praticamente. É junho, né, essa prova. É 5 de junho, Então, dá até agora. 2 e Então, meio. É quase é, 3. 2 meses e 20 dias. Olha só, tem esse detalhe e tem um outro detalhe muito importante. Santa Catarina tem muito veterinário. Muito veterinário. Me confirma se eu estiver errado, Saulo. Por quê? Porque tem muita granja avícola, tem Ah, muita agroindústria, a produção agropecuária de Santa Catarina é a base da economia local. Então, tem muito mais veterinário que o resto dos estados. É impressionante. Ah, mas são veterinários de campo e eles não têm uma coisa que vocês aqui têm, que é o condicionamento. Eu sempre falo, estudar é condicionamento. Ninguém consegue do dia para a noite parar e estudar 6 horas diárias. Então, comecei a estudar essa semana. Vou estudar 6 horas todos os dias daqui uh, até a prova. Não vai conseguir, pessoal. Vai conseguir. Se a pessoa fizer isso, ela desiste em uma semana, porque é uma tortura. Então, quem está aqui estudando começou uma, duas, me corrija se eu estiver errado, se não foi assim com vocês. Quando vocês lá no começo apertavam muito, vocês tinham a tendência a desistir, começavam a cansar. Quem começou a aumentar devagarinho o ciclo, 20 horas semanais, 30 horas, nossa, 30 horas é muita coisa. Então, vocês têm essa base que a gente ajuda, vamos dizer assim, fornecendo essas informações. Essas pessoas vão se inscrever, mas eles não têm essa informação. O que, que eles vão fazer? Eles vão querer matar todo o edital, eles vão começar a pegar material na internet, vão comprar 3 cursinhos diferentes, vão se afogar em apostila e vai ter aquela sensação, pô, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, e isso vocês vão tirar de letra, porque vocês já vêm embalado e quem já tem um pouco de, vamos dizer assim, contato com a metodologia Convet. Então, já vai estar revisando muitas apostilas. Então, muitas apostilas, por exemplo, pega ali, eu vou dar um exemplo aqui de, não vou citar nome, mas tem alunos que estão no chat aqui, que já viram as apostilas da legislação federal, já estão revisando, agora vão começar a fazer questões, tem resumos, tem as revisões, então o que, que vai precisar para essa pessoa? Focar nas estaduais. Então o ciclo dela vai ter um bom viés ali para as estaduais. E essa pessoa com certeza vai ter uma boa nota. Quem vai começar agora também vai ter que, vamos dizer assim, pagar o preço. Vai ter que estudar bastante, mas ela vai ter o apoio, principalmente nosso, nessa questão de conhecer esses meandros aí da preparação para não desanimar. Porque como eu falei, quem sair baixando norma no site da Cidasc e se atracar e estudar está ferrado por 2 motivos. Não vai aguentar e segundo que vai pegar material desatualizado. Então, muito cuidado com isso, porque tem gente que está no chat e não é aluno Convet ainda, mas vai ser. Por que não vai fazer o concurso do mapa? Porque eu não vou fazer o concurso do mapa? Porque eu não quero. encerraram as inscrições, não falaram pro Fábio. Eu tinha que ter feito minha inscrição, Pô, esqueci. não, já não estudou nem pro último, vai estudar para esse agora. Bom, beleza. Em perder a inscrição. Tá. Pessoal, quem está pensando em fazer que não é aluno, é o que o Fábio falou. Vai aumentar muito as chances aí de se estudar com a gente pelos motivos que ele disse, né? Ah, explicar rapidamente, né? Um cursinho tradicional, como é que funciona? Um dono do cursinho, que não é concurseiro, contrata alguns professores com doutorado, passa o assunto e eles vão gravar videoaula. Horas e horas de videoaula. Não tem conexão necessariamente com o que cai na prova, não tem o tino do que cai na prova.
parece que são coisas que não são feitas para se encaixar. E o nosso trabalho é justamente pegar pessoas experientes, eu, o Fábio, nós temos mais 21 pessoas do suporte, tá? Incluindo monitores sensacionais que foram aprovados primeiro na ADAPAR, primeiro no IDAF, IAGRO, INDEA, segundo, terceiro na SEAGRE. Então a gente contrata assim monitores que dominam demais assim essa questão de prova e a gente trabalha junto, né? Ontem ficamos até, acho que 3 horas discutindo a prova 2017 da Cidasc, analisando o que caiu, olhando o FIPESE, né? Então, assim, a nossa equipe, ela é de gente que sabe o que está falando, ok? E a gente sabe também que concurseiro, muitos, a maioria, a média dos nossos alunos de estudo é ciclos de 10 horas por semana, tá? E eles passam em concurso, e passam mesmo. Adoro o exemplo da Daparo, né? A gente falava assim, nosso primeiro grande concurso, tomara que a gente aprove um. Dos 8 primeiros, 7 eram nossos alunos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo, né? Então, cara, a gente trouxe uma inovação para esse mercado, porque eu e o Fábio, a gente entendia de concurso. Foram mais de 10 anos estudando, né, para concurso, fazendo provas, conhecendo as bancas. O Fábio estudou muito para concursos do Fisco, então, pô, se aprofundou demais, né? Fizemos coachings para concurso, para entender esse mecanismo, aprendemos a estudar para concurso, né? Então, desde livro de como estudar, livro de absorção de conhecimento, de aprendizado, isso a gente, não sei se está ali, mas sim, vários livros lidos para a gente conseguir criar um programa diferente do que já tinha aí no mercado. E os resultados estão aí, né? Vários primeiros colocados em vários estaduais, tá? A gente sabe que como a média de estudo é baixa, a gente fez alguns recursos para ajudar o pessoal que tem menos tempo. Que recurso? Colocar um resumo no fim da apostila, fazer revisões semanais para dar os tópicos principais para as pessoas conseguirem se defender. Planejamento, levando em conta o que mais cai no concurso para não perder tempo com outras coisas que raramente caem. Claro que de vez em quando vai cair alguma coisa que não tem no material, acontece, tá? Mas é por uma questão estratégica. Como a gente mostrou, expor 10% das questões de conhecimento específico saíram de uma lei. Então não tem como a gente não botar essa lei desde o início do estudo de vocês, não colocar uma carga horária boa, tá? E fora isso, questões comentadas, pessoal, é um diferencial que a gente tem aí, porque são questões feitas as primeiras por mim e pelo Fábio, então a FEPES adora as zoonoses. Eu e o Fábio que fizemos com base nos mesmos manuais que a própria banca usa, tá? Os livros de DTA que a própria banca usa para fazer as questões. E agora temos monitores que são especialistas em questões de concurso que fazem e nos ajudam com as questões. Ou seja, o nosso banco de questão, ele por si só já prepara alguém para a prova. Saulo, eu tenho só 1 hora por dia daqui até a prova, eu posso passar? Pode passar. Faz questões, devora as questões. O que não consegue aprender vai dar uma lida na teoria, né? O que a gente chama de estudo reverso. Então a gente vai indicar uma tática específica para a tua realidade. Tem gente que vai entrar em sistema de estudo reverso. Quem entrar mais perto da prova, com certeza estudo reverso, tá? Então, quem não conhece aí, faça um contato, leiam bem o PDF que explica o nosso programa. A gente até fala, né? O pessoal do marketing fala, né? A melhor chance de ser aprovado. É a única? Não, pode estudar sozinho, mas tem grande chance de cair nesse Conto do Vigário, que é o site da Cidasc ali, que o Fábio apresentou para vocês. Estudar a norma que não está consolidada, que não está atualizada, né? É um perrengue, depois não vão achar questões sobre esses assuntos, se achar vão estar desatualizadas, a maioria das normas nem vão ter, e a gente já não. Tudo que a gente entrega em apostila, a gente cria questões comentadas. Isso é um grande diferencial. Com comentário. Então, vocês vão se desafiar, vão praticar, vão fazer um esforço cognitivo para lembrar da resposta, vão fixar melhor, e o que não sabe ainda tem um comentário para aprender. Ok? Show. Esse concurso aí eu diria que é um dos melhores. Então, o mapa, primeiro lugar, segundo, Cidasc. Mas, pessoal, assim, ó, falando de salário, o mapa tem aquelas características que é trabalhar com inspeção, praticamente, né, Saulo? As vagas hoje
do mapa são praticamente todas para inspeção, muito difícil alguém sair da inspeção. Na Cidasc já tem, vamos dizer assim, a chance de alguém que quer trabalhar com defesa é a Cidasc. Por quê? Porque lá é prestado os dois serviços à comunidade. Então, é diferente do mapa. O mapa, por exemplo, pega no Rio Grande do Sul, eu não sei a quantidade certa, assim, mas não tem mais que 10 pessoas trabalhando na defesa para um estado inteiro. Então, pega uma Secretaria Estadual de Agricultura, ela tem, a gente está falando em 300, então a chance é muito maior. Quem quer trabalhar com defesa é um concurso desse, e o salário, em algum ponto, ele se equipara, porque tem bons aumentos, e a gente olha no portal Transparência, é muito bom o salário, é muito boa a progressão, ela é anual, né? Então, ela tem ali, o Jonilson explicou, chama de CID, eu acho, alguma coisa assim, e ela é anual. Então, tem FGTS, essa é uma grande vantagem também. Então, em cima daquele salário ali, tem 8% que é, ah, que é depositado na conta em nome da pessoa, e a pessoa pode usar esse valor para financiamento de imóvel, várias coisas, né? Então, também é legal essa outra vantagem que não está no edital, mas é característica da CLT. Beleza, então é isso, agora é mãos à obra, estudar e estudar. Tá, último detalhe. O chat ali tá engraçado hoje. Último detalhe. Quem quiser ciclo exclusivo Cidasc, tem que preencher o formulário para a gente organizar bem, tá? E montar. Quem quer misto, pede para o monitor, porque daí o monitor vai nos passar as informações ali, carga horária, tudo, e a gente, como tem que pensar e bolar como é que vai ficar essas misturas, daí fica separado, tá? Quem quer só Cidasc, preenche o formulário. Vamos mandar no grupo agora. Outra coisa, Saulo, amanhã vai estar pronto? Não, porque eu e o Fábio vamos jantar ou vamos conversar um pouquinho para finalizar o planejamento. E aí, só amanhã à noite, provavelmente, eu vou começar a mexer nesses ciclos aí, tá? Mas não se preocupem, vocês já sabem a essência, português, raciocínio lógico, podem se atracar nisso. E a parte específica, a maioria do que está no planejamento de vocês cai. Quem não tem planejamento para Cidasc são as apostilas básicas ali, pode pedir doenças infecciosas, que é uma de amostra grátis que a gente tem, mas é completa, tem tudo, resumo, questões, e foco nela, e foco em português e raciocínio lógico. Uma pergunta interessante ali da Caroline, né? Todas as apostilas terão resumo? Inicialmente, não, mas a gente vai, com certeza, fornecer o resumo. A gente fez isso no IMA, né, Saulo? A gente não acertou isso, mas eu já tô antecipando aqui, depois a gente conversa. Por quê? Para dar agilidade para vocês, pessoal. A gente quer mandar essas apostilas o quanto antes. A gente não vai fazer o que aconteceu com o mapa, que a gente esperou e agora está mandando o final, agora vai entrar o último grupo de apostilas. Então, segunda-feira, terça, no máximo, a gente vai estar despachando todas as apostilas para vocês, e isso vai dar bastante agilidade. No IMA, a gente fez, eu acho que no último mês, nos últimos 20 dias, a gente forneceu apostilas de resumo, né, Saulo? Não sei se tu lembra, eram 2 apostilas só com resumos, e fez toda a diferença, né? Porque foi um índice de aprovação gigantesco, com notas altíssimas, e aqueles resumos ajudaram muito. Uhum. Primeira colocada geral no IMA, 10 primeiros colocados em regionais. E quem focar só no CNU agora, deixando Cidasc para depois, deve aguardar até quando? Até o dia seguinte à prova do mapa, né? Deve aguardar até... Saiu da prova do mapa, já foca na Cidasc, se quer, esse é o plano, né? Então, assim, ó, primeira coisa, que aqui a gente tem agora um papo que é de adulto, né, pessoal? O mundo é isso, é escolhas.
não vai dar para fazer os dois com 100% de qualidade. Mas uma coisa que eu peço para vocês, assim, ó, concentrem no que eu vou falar agora. Se vocês vão eu vou focar só no mapa agora, depois quero Cidasc, mas ficar remoendo ali, ai, mas eu podia estar estudando para Cidasc, porque não vai ser bom em nenhum sentido. Escolha. Vai fazer mapa, esquece Cidasc. Depois do concurso do mapa, terminou às 5 horas, tu entregou a prova, saiu da prova, abre o computador e começa a estudar para Cidasc. Mas até lá, não pensa em Cidasc. Não vai ser vantagem nenhuma para vocês ocupar a cabeça com outro concurso estudando para o mapa. Pessoal, são concursos de elite. É possível estudar para os dois e passar nos dois? É, mas estatisticamente é difícil. São concursos de elite, a gente tem que dar o melhor em cada um. A gente não aconselha a associar nenhum outro ciclo ao mapa, nenhum outro, porque o mapa ele é muito diferente. Porque o mapa é mais difícil. Não, ele é muito diferente. Se tivesse um edital com a legislação federal, pô, caiu, só estudaria as estaduais aqui de diferente e matemática, o resto tá tranquilo. Mas não, o edital do mapa veio uma abóbora de pescoço. E isso não tem o que fazer. Eu vou conciliar a DAB e SIDASC, isso é muito mais realista. É muito mais realista. Eu vou estudar para uma prefeitura mais a SIDASC. Dá também. Prefeitura de Bombinhas, que é também Santa Catarina, e só não é FEPESE, né? É outra banca. Tem conteúdos mais parecidos do que o próprio mapa. Então, não aconselho. Não aconselho, essa é a minha opinião. Vai fazer mapa, faz mapa. Foco 100% do mapa, não deveria nem estar aqui assistindo isso aqui. Porque tem que estar com a cabeça lá no mapa. Eu vou fazer Cidasc, quero Cidasc, então foca só na Cidasc, esquece o mapa. Porque são coisas distintas, pessoal. O conteúdo é muito distinto. E tem essa questão de localização, Cidasc vai ter uma boa remuneração. São outros detalhes que, apesar de muita pessoa ter o mapa como plano final, eu digo por experiência própria, é muito fácil você ter uma boa remuneração nos estaduais, se você se mantiver e assumir um cargo de chefia também, vamos dizer assim, progredir na carreira, ter paciência. E também a questão de saber o que tu quer para a tua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa, até respondendo uma pergunta que antes, por que eu não fiz mapa, eu sou uma pessoa que não me vejo saindo de onde eu moro. Então, estou estabelecido. Por exemplo, Santa Catarina talvez é um lugar que eu iria, mas tem essa questão, pessoal. Mapa, vocês podem ir parar em qualquer lugar e trabalhar com inspeção. É ruim? Não, não é. Mas podem parar lá na fronteira com a Bolívia. Então tem esse detalhe aí que levam em conta onde a pessoa que vocês querem, né? Então seguir carreira. Então eu vou fazer Cidasc e ficar bem, ter uma vida tranquila, morar num lugar legal. Depois eu vejo se vou fazer o próximo do mapa, que provavelmente vai ser daqui em 2026, né? Tem Eles muito falaram tempo. que ano que vem já querem aprovar, né? Uhum, Daí a prova provavelmente fique para 2026. tá. Então tem várias escolhas, mas assim, ó, a escolha que fizerem é a escolha que deve ser seguida, tem que seguir o plano. Então, não fiquem, vou estudar para o mapa com a cabeça na Cidasc, vou estudar para a Cidasc com a cabeça no mapa. Isso aí não vai render nada para você, só vai trazer prejuízo. São concursos de elite e precisam de concentração. Então, as matérias não têm nenhuma parecida.
nada, assim, ó, que dá para dizer, ah, eu vou utilizar o português aqui que vai cair redação no mapa, vai cair discursiva, não, não vai. São coisas diferentes, não recomendamos. A pergunta do Ronan ali em cima foi em relação deixa eu ler de novo, né? Se deve aguardar até quando para solicitar o ciclo. Tá, só para vocês entenderem como funciona. A partir do momento que solicitarem o ciclo, a equipe vai começar a colocar as apostilas do ciclo novo e vai tirar as do ciclo antigo. Então, assim, tu quer fazer o mapa e depois SIDASC, cuida para não pedir SIDASC muito cedo, porque vocês vão ficar sem as novas apostilas do mapa. Entende? Se pedirem hoje, vocês vão parar de receber as do mapa para começar a receber as da SIDASC. Por isso que a recomendação é espera chegar uma semana antes do mapa, já tem todas as apostilas, já salvou, já imprimiu, beleza, aí tu pode pedir da SIDASC que quando sair da prova do mapa e vou começar a estudar para a SIDASC, tu já vai estar com as apostilas no portal, beleza? Ou até uns dias antes, já pode imprimir e tudo, se programar para estudar depois. Um mês passa rápido, mas como eu falei, tem vários mecanismos aí para aproveitar bem esse mês e dá para passar nos dois ainda depois de escolher, se quer mapa na Bolívia ou praia em Santa Catarina. Tá? Dá para passar nos dois, sim. Essa aí foi boa. Tendencioso. É. Tá, pessoal, então, oportunidade de ouro aí, tá? SIDASC, grande concurso, grande oportunidade. Vamos chamar mais. Isso, de chamar mais, a gente está sabendo também que estão fazendo um projeto piloto na SIDASC para aumentar a quantidade de fiscal em estabelecimentos, fiscalização permanente, tá? Por causa do CISB e tal, eles estão querendo habilitar mais plantas, eles estão fazendo isso, eles vão precisar de bastante veterinário aí, ok? Então é uma grande oportunidade, tá bem? Minha parte era isso. Também finalizo aqui minha parte. Pensem, não precisem tomar a decisão daqui a 5 minutos, pode ser amanhã de manhã, mas a partir do momento que tomarem a decisão, pessoal, dediquem-se 100%, todas as forças, porque vale a pena. Depois que tiver aí o resultado, todo o esforço vai compensar, tá bem? Então, boa noite a todos e bons estudos. Boa noite, pessoal.